Olá, amigos do canal, estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro, vencedores e perdedores na área para falar de mais uma grande rodada aqui do nosso Campeonato Brasileiro, né, não, Matheus? É isso, Bruno. Fala pessoal, fala galera. Estamos falando de mais uma rodada do futebol brasileiro aqui no Vencedores e Perdedores. Resultados surpreendentes, tivemos goleadas, tivemos vários empates também ao longo dessa rodada, vitórias magras, então tem muita coisa para a gente falar aqui. Exato. Você quer começar hoje por vencedores ou por perdedores? Podemos começar pelos vencedores? Vamos Que acho que então. os perdedores vão ter mais impacto, então vamos deixar eles para o final. Eu vou começar aqui com o meu primeiro, vou o de Kenny Arroio. Jovem equatoriano que o Cruzeiro contratou no meio da temporada passada junto ao Besiktas. É um cara que surgiu com muito potencial na top 3 base do futebol mundial, independente del Valle. Um cara que tinha-se muito se esperava muito dele. Foi vendido para o Besiktas, chegou carregando já a camisa 10 do time turco, não adaptou tão bem, também não ficou muito tempo. O Cruzeiro trouxe, ano passado ele terminou o ano muito bem. Aí começa esse ano com o Tite, ele não se adapta, ele vai para o banco de reservas. Parecia que tinha piorado algumas questões em relação ao que a gente viu da evolução dele no ano passado, mas a verdade é que ele é o melhor jogador do Cruzeiro nos últimos 3 jogos. Tá jogando muita bola pela ponta direita, fez mais um gol, o gol da vitória contra o Remo. É um jogador que tem muita qualidade no drible, está sendo muito mais efetivo e tem tomado decisões muito melhores. Ele nunca foi aquele ponta burro que só faz uma coisa, mas como qualquer jogador de 18, 19 anos, nem sempre ele tomava a melhor decisão nas jogadas. E eu acho que nos últimos jogos com o Arthur Jorge ele melhorou muito nisso, tem conseguido driblar melhor também e finalizar mais. Ele tá chutando muito bem, tá fazendo muitos gols e foi o autor do gol da vitória contra o Remo, por isso ele tá aqui entre os meus vencedores. Justíssimo, também coloquei o Arroio entre os meus vencedores e concordo com você. Eu acho que depois daquela semifinal contra o Corinthians, onde ele começa o jogo até no banco, o Sinisterra começa, ele machuca e entra ainda no primeiro tempo. Ele faz os dois gols do Cruzeiro naquele jogo na Neoquímica Arena. A minha percepção, né, posso estar errado, mas foi da forma que eu vi, eu acho que ele deu uma deslumbrada um pouco depois daquilo, né? Pô, você faz dois gols num jogo muito importante. Teve até o que viralizou dele provocando o Mateuzinho depois na rede social, num jogo que o time dele foi eliminado, então assim, não, acho que não é uma situação tão legal. E concordo com você, tipo, por ele ser muito jovem, as oscilações vão acontecer. Ele tá vivendo um bom momento agora, fez gols nos últimos 2 jogos, nesse contra o Remo, também fez contra o Goiás na Copa do Brasil. Mas se por um acaso ele passar alguns jogos em branco, não tendo grandes atuações, é natural, faz parte do ritmo de evolução de cada atleta. Mas para o Cruzeiro é importante você ter esse ponto ali de velocidade, do drible, atuando muito bem, já que por um lado joga o Christian, que é um cara um pouco mais de construção, que não tem tanto essas características. Você ter o Arroio e ter ele bem, né, nesse time do Cruzeiro vai ser fundamental para o que o Arthur Jorge pretende fazer com esse time. O Sinisterra é um cara que não é confiável fisicamente, né? Tá sempre machucado, tá até voltando a ter alguma minutagem, entrando no segundo tempo agora. O Wanderson é um cara que não faz uma boa passagem pelo time do Cruzeiro. E as outras opções para o lado são garotos, né? Você tem o Kenji, que é um jogador da base, mas ainda muito jovem. E Bruno Rodrigues, que não é tão jovem assim, pode jogar por ali, mas ele está tendo oportunidades mais por dentro. Então o Arroio talvez é a principal peça do Cruzeiro por aquele lado. E vem jogando muito bem, como você já citou. Eu acho que ele está não só recuperando como ele terminou ano passado, como melhorando também. Ele está encontrando cada vez mais a regularidade, não no nível de atuação, mas durante os 90 minutos. Ele tem atuado muito bem por muito tempo. É uma coisa que a torcida pedia bastante dele. Exato. Trazer aqui mais um jogador na lista dos meus vencedores, que é o volante Danilo, do Botafogo.
No empate contra o Inter ele fez gol, mais uma boa atuação. E assim, no meio desse caos que é o Botafogo, o time em si parece que está conseguindo sair sem tantos sustos dessa situação, né? Não é aquele caso de escândalo, problemas fora de campo que afetou o dentro de campo. O Botafogo está conseguindo blindar um pouco essa parte. E o Danilo é um jogador que, caso venha sair, ele tem mercado, ele poderá ir até para outros times do Brasil, quem sabe até voltar à Europa. Eu vejo um cenário disso acontecendo. E ele está se colocando cada vez mais na Copa do Mundo, né? Ele foi convocado na última lista do Ancelotti. Ele entrou, atuou bem, fez gol contra a Croácia. E assim, se ele manter esse nível, eu vejo grandes possibilidades dele estar na lista final da Copa do Mundo. Então, para um jogador, isso é uma grande vitória. Então, o Danilo ele está seguindo o rumo que leva ele até os Estados Unidos, o Canadá e o México no meio do ano. Bom, o Danilo também estava aqui na minha lista de vencedores por tudo isso que você falou. Eu acho que faz uma grande temporada. Chegou ano passado, ainda oscilou um pouco, mas esse ano tem sido aí o melhor jogador do Botafogo. Também acho que está encaminhando sua convocação para estar na Copa do Mundo no meio do ano. Trazendo aqui mais um vencedor, Matheus. Agora, quebrar um pouco com o treinador, Fernando Diniz. Né? Enfrentou o seu ex-time, saiu ganhando 1-0, gol de Matheus Bidu. E assim, teve um jogador expulso no final do primeiro tempo, mais um jogador do Corinthians sendo expulso no lance burro. Dessa vez, pelo menos, não colocou sua mão no saco, mas foi de novo o André, numa tesoura completamente desnecessária para o momento do jogo. E assim, a verdade é que, mesmo com um jogador a menos, o Corinthians jogou melhor que o Vasco. Criou chances, conseguiu, soube sofrer, e eu acho que depois de tudo que o Diniz passou no Vasco, tanto que ele foi criticado e xingado pelo trabalho lá, às vezes ele tá mostrando, ó, eu fui mal, mas o time também tem culpa. Até porque na entrevista coletiva, o próprio Renato Gaúcho falou que a parte dele ele fez, que ele não pode entrar em campo, o que ele podia fazer ele fez, e aí culpa dos jogadores que perdeu. Eu gostaria muito de ver uma entrevista do Renato Gaúcho onde ele assumisse alguma culpa por algum resultado negativo dos times dele. Mas, para ser justo, não é só o Renato que tem essa postura. 95% dos técnicos, eles adotam o modus operandi. Eu venço, nós empatamos, eles perdem. Então, é complicado, Não sei mas se eles são tão abertos com isso, né. O Renato não faz a menor questão de esconder. Mas falando do Fernando Diniz, realmente no duelo pessoal ele conseguiu sair por cima, né? A torcida do Vasco na reta final queria acabar com ele, assim, não aguentava mais ver a cara do Diniz. E nesse reencontro, o Corinthians, que ainda não tinha vencido com o novo técnico no Campeonato Brasileiro, na Libertadores estava 100%, conseguiu aí a sua primeira vitória no Campeonato Nacional e é importante, né? O Corinthians abriu a rodada na zona de rebaixamento. Então, uma vitória, além de numa vingança pessoal do técnico importante, mas para a tabela, para o Corinthians, também é muito importante. É o Diniz que tá invicto, né. Foi a primeira vitória porque ele tinha empatado 2 vezes, ainda não perdeu desde que assumiu o Corinthians, e fez um bom jogo. Eu acho que se tivesse 11 contra 11, talvez esse 1-0 pudesse até ser 2 ou 3, até porque o time perdeu algumas oportunidades. O Yuri Alberto perde alguns lances de piores momentos de Yuri Alberto aí que a gente viu, ele perdeu alguns desses no jogo de hoje. Exatamente. Cara, eu vou trazer aqui mais um treinador, que é Leonardo Jardim. Depois daquela derrota para o Bragantino, por 3-0 fora de casa, o Flamengo emendou 7 vitórias consecutivas. O time está na caça do Palmeiras, que vou falar mais para frente aqui também. Mas parece que o Jardim encontrou um time muito sólido, né? O Flamengo tá jogando bem, tá conseguindo os resultados. E hoje acabou com o Atlético, né? Assim, 4-0 fora de casa. E também para dar aquele tempero, o Jardim foi técnico do Cruzeiro e não perdeu na Arena MRV, né? Ganhou um jogo na Copa do Brasil, empatou no Campeonato Brasileiro e hoje, quando volta ao estágio do seu antigo rival, goleia por 4-0. E, como destaquei, o Flamengo está numa crescente
e eu acho que isso é trabalho do treinador também. O Flamengo tem muita qualidade, mas o Leonardo Jardim está fazendo um bom trabalho desde quando chegou ao time rubro-negro. Não só o Jardim, como o Flamengo nunca perdeu na Arena MRV. Eu acho que tem vários personagens aí desse jogo que a gente poderia colocar como vencedor, mas vou falar dos perdedores dessa partida um pouco mais para frente. Mas também poderia destacar aqui o Plata, que quase ficou de fora, né, do Flamengo por conta de questões extracampo, voltando a ser titular, fazendo um belo gol ali no final do primeiro tempo. Mas o Flamengo, eh, mostrando o melhor futebol do Brasil hoje. Eu acho que a verdade é que, pelo menos nessa rodada e talvez nas últimas, o Flamengo tem sido o melhor time do Brasil, mostrando muito das características que a gente viu do Leonardo Jardim no Cruzeiro, né. É um time que, comparado ao do Filipe Luís, é muito mais vertical, muito mais rápido, e os jogadores têm um pouco mais de liberdade também para atuar. Então, acho que o Samuel Lino também vem uma crescente. A Arrascaeta continua muito bem. Pedro fez uma grande partida. Everton Araújo também é um cara que tem melhorado. Mas vou falar um pouco mais desse jogo na parte dos perdedores. Trazendo aqui mais um jogador, eu vou de Luciano, autor do gol do São Paulo. E se eu não me engano, é o quarto jogo seguido que o Luciano faz gol. Ele que é um cara que está sempre ou no céu ou no inferno, né? Ele vive intensamente. E eu acho que, assim, ele é um excelente jogador. Não é o maior artilheiro, é um jogador que faz muitos gols, mas ele sempre faz o dele em momentos importantes. É um cara que tem bastante qualidade, pode jogar mais à frente, pode jogar um pouco mais recuado. Eu acho que a questão do Luciano muitas vezes é o psicológico dele, que eu acho que ele se perde um pouco na própria cabeça, e dois, que ele é um jogador com um posicionamento assim mais diferente, entre aspas, do daquele cara que vai jogar num 4-2-3-1 ou num 4-3-3. Ele funciona melhor como um segundo atacante, que é uma formação que vários técnicos brasileiros não costumam utilizar. Então eu acho que por isso às vezes ele fica meio perdido dependendo de como o time quer jogar, de quem é o treinador, mas a verdade é que vive, um grande momento, como eu disse, tem feito muitos gols e, assim, se tornou, se eu não me engano, ultrapassou o Rogério Ceni em questão de gol no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, nessa partida. Se tornou um dos maiores artilheiros, eu acho que é o terceiro, teria que pesquisar aqui, está atrás de Luiz Fabiano e mais um. Quando você fala aí seu vencedor, vou trazer melhor a informação, mas Luciano aí entre os vencedores. É assim, é meio bizarro a gente destacar um atacante que passou um goleiro em número de gols, né, mas tá aí o quão grande foi o Rogério Ceni, né, mas, enfim. O Luciano é aquele jogador de um temperamento muito forte, né, ele vibra muito, cobra o árbitro, às vezes se passa até no ponto, concordo com você nessa questão. E o posicionamento dele é que ele não é um centroavante, também não é aquele ponta, não é aquele meia atacante também. Ele é um jogador que gosta de jogar com uma dupla de ataque. E no São Paulo, que tem o Caleri ali como centroavante, quando ele estava ainda no seu melhor momento, funcionou muito bem. Até com outros jogadores, na época que o Brenner estava no São Paulo, o Luciano também foi destaque. Então, assim, eu acho que ele é um jogador útil, ele é um bom jogador, não é nenhum craque, não é nenhum supra-sumo assim, você vai parar para ver o Luciano jogar, eu acho que dificilmente alguém, além dos torcedores do São Paulo, vai fazer isso, mas é mais pelo time do que pelo jogador. Mas é um cara que se mostra importante, né? Pro bem É, ou pro mal, ele sempre tá lá, tá sempre marcando seus golzinhos e tá sempre ajudando o São Paulo, né? se eu falar que ele é quase um Gabigol, será que vai ficar estranho? Porque o Gabigol conquistou muito mais títulos, Gabigol da mas Shopee? porque eu não queria usar esse termo, porque o Luciano é o terceiro maior artilheiro aqui, conferi, está atrás apenas de Luiz Fabiano e Serginho Chulapa, mas é um cara que não é um centroavante, funciona melhor com uma dupla de ataque, pode jogar um pouco em todas as funções, mas ele funciona melhor como segundo atacante, decisivo, personalidade forte, às vezes se perde na própria cabeça. Eu acho que tem algumas similaridades. É óbvio que o ápice do Gabigol é melhor do que o do Luciano, mas talvez em longevidade o atacante do São Paulo esteja ganhando
do atacante do Santos. Exatamente. Cara, trazer mais um vencedor aqui, eu vou com o Palmeiras. Ganhou do Bragantino fora de casa, mais uma vitória. E assim, a campanha do Palmeiras nesse campeonato é simplesmente inacreditável. São 10 vitórias em 13 jogos disputados até aqui. A gente destaca muito sobre como o Campeonato Brasileiro ele é muito equilibrado, mas a verdade é que o Palmeiras vem fazendo uma campanha muito boa, tá? É um time muito sólido, tá conseguindo suas vitórias. E já destaquei aqui em outro vídeo, vou repetir, esse Palmeiras, que o grande defeito dessa era Abel nos últimos anos era falhar contra os times que estão na parte de cima. Nessa temporada, o Palmeiras está ganhando desses adversários. O Palmeiras já ganhou do Fluminense, que estava lá em cima, ganhou do Bahia, ganhou do São Paulo, que estava lá em cima. Todos esses times estão no G6 nesse momento. Se não me engano, ganhou do Atlético Paranaense também. Acabou de ganhar. Então, o Palmeiras está conseguindo ganhar dos times que estão ali disputando com ele na parte de cima e vem fazendo uma campanha muito, muito boa. O Palmeiras merece ser destacado aqui entre os vencedores. O time do Abel Ferreira não joga bonito, não é encantador, mas é muito eficiente. Sempre ali somando seus 3 pontos. E dessa vez foi contra o Bragantino fora de casa. Ganha de todo mundo por um gol de diferença, né? Sempre 1-0, 2-1. Mas está somando pontos no final das contas. Nunca vou de pontos corridos, é isso que vale. Eu acho que a torcida, mesmo com as vitórias, eu não vejo mais a mesma alegria, eu diria, no torcedor palmeirense. Eu acho que se você for para as redes sociais, por exemplo, mesmo com a vitória, tem muita gente reclamando do estilo de jogo. Eu acho que é aquele negócio. É legal ganhar sempre, é legal ganhar. Mas o Palmeirense está ganhando há tanto tempo que eu acho que agora eles querem ganhar assistindo um futebol mais bonito. Mas o Abel Ferreira não tem nada a ver com isso, né? Ele quer manter o emprego dele, quer continuar sendo campeão e o Palmeiras segue nesse caminho. É igual você disse, não joga um futebol bonito, termina o jogo contra o Bragantino dentro de casa sem atacante, com 4 laterais, 3 volantes, para segurar 1-0, dando bicão para frente. Mas está somando pontos, está ganhando, é líder da tabela com certa tranquilidade. Então, para o Abel Ferreira e para o emprego dele e para a diretoria do Palmeiras, está tudo certo. Trazer aqui meu último vencedor, Matheus. Vou com mais um jogador. Vou de Gabriel Meck, jogador da base do Grêmio, que está ganhando seus primeiros minutos, jogador destaque de seleção de base, das categorias de base do Grêmio também. Jogador jovem, marcou aí seu primeiro gol pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro. Gol da vitória em cima do Curitiba, 1-0. Curitiba que é um bom mandante, é um time chato de se enfrentar, que se defende muito bem. O Grêmio, que vivia uma fase difícil, não tinha ganhado nenhuma das últimas 4 rodadas, conseguiu uma vitória com o gol do Gabriel Meck, ainda no primeiro tempo, contra o Curitiba, que é um time que está na primeira metade da tabela. E eu acho que é um cara que começou de titular e tem tudo aí para ir ganhando cada vez mais minutos ao longo da temporada. Que é um menino de muito talento. Não é um cara que você olha, você vê ainda um físico que pode evoluir bastante, mas a técnica, o talento está lá. E também fez gol decisivo, né? Tem feito não porque foi o primeiro dele, mas mostrando aí também que pode ser um cara que vai entrar na área, fazer gol e decidir jogo. Exatamente, né? E gol importante, porque foi só 1-0 a vitória, né? Então, o Grêmio precisava muito desses 3 pontos. Vou falar um pouco disso aqui mais pra frente, mas é fundamental a vitória para o Grêmio e para o Gabriel Meck também. É sempre bom você fazer gols, dar assistências para conseguir ter mais tranquilidade para desenvolver o futebol. Isso para um jogador é muito importante. Acabou de fazer 18 anos. Dia 11 de abril ele completou 18 anos. Aí. Você tem É, mais algum vencedor? não, aqui foram todos os meus vencedores também. Foi o primeiro gol dele no profissional. Diga-se, acabei de conferir aqui. Hum. Eu sabia que era o primeiro no brasileiro, mas eu acho que foi o primeiro no profissional, pelo menos aqui de acordo com o Transfer Market. Certo. Vamos aos perdedores? Vamos aos perdedores. Você quer puxar o primeiro ou eu puxo? Vou puxar meu primeiro aqui, que é o time do Santos, tá? Assim, e poderia ser tudo pro Santos estar entre os vencedores aqui, né? Quando tava o resultado, o Santos ganhou de 2-0, já tinha até pensado aqui, não.
que o jogo de hoje mostra que é melhor para o Santos você ter 10 ali ajudando na recomposição que você ter 8 ali, porque Neymar e Gabigol não jogaram esse jogo, então já podia ter isso. O Santos estava ganhando de 2-0, um jogo controlado. Só que do nada a coisa implode de uma forma absurda. O goleiro toma um gol que não dá para tomar, né? O Lautaro tropeçando na bola no contra-ataque, assim, 2 contra 1. É bizarro. O Santos conseguiu tomar o empate. Então, um jogo que era para ter sido somado 3 pontos para o Santos, acabou ficando com só um. E assim, vendo a realidade do time nesse Campeonato Brasileiro, você não pode se dar o luxo de estar ganhando um jogo por 2-0 e ver o resultado escapar. Assim, é muito ruim para o Santos o resultado e talvez as convicções que poderiam ter sido chegadas nesse jogo de melhor ali ter um time um pouco mais combativo, um time um pouco mais vibrante na hora de marcar, tá ali mais gente ajudando, pode ter caído por terra, né? É, o Santos também está aqui na minha lista por tudo isso que você falou. É o que a gente sempre fala. Se você olhar o resultado, 2-2 com o Bahia fora de casa, talvez você vai pensar que o Bahia é o perdedor. E podia estar aqui também. Bahia que perdeu recentemente pelo Remo também, na Fonte Nova, pela Copa do Brasil. Então é um time que não vive muito bem, não vem muito bem. Mas assim, se você pensa antes do jogo 2-2 sem Neymar, sem Gabigol, vai falar, ó, bom resultado para o Santos. É um time que está aqui na briga contra o rebaixamento. Time que está na zona de rebaixamento, inclusive, fora de casa, com o time da parte de cima da tabela, resultado ok para bom. A questão é que, é como você disse, estava 2-0 e do nada a situação implode, né? São 2-0, dois gols de pênalti do Roleiser, inclusive, mas assim, e além de tudo, outra coisa é que hoje ainda sai notícia que o Neymar faltou no treino, que ele não avisou a ninguém, e aí 2 horas depois sai outra notícia falando que o Neymar, na verdade, ele estava com uma virose, por isso que ele não foi treinar. Aí nas redes sociais já postam fotos de um story de uma churrascaria que postou foto que acho que é uma feijoada, alguma coisa assim, que o Neymar estava lá ontem. E o dono postou foto falando: Ah, hoje eu pude beber uma cerveja com o Neymar, não sei o quê. Sabe, independente do que se ele bebeu ou não, se ele ficou até tarde ou não, se ele matou o treino porque ele estava de ressaca ou porque ele estava doente. Mas é aquele negócio, o Santos não consegue ter uma semana de paz. É notícia ruim atrás de notícia ruim, entra em campo é notícia ruim, fora de campo é notícia ruim. O Neymar aparece na mídia, é notícia ruim. O torcedor santista parece a cada vez que ele entra, assiste um jornal, entra nas redes sociais, vai ter alguma notícia pior do time dele. Então isso atrapalha o time, atrapalha o Neymar, atrapalha todo mundo. Essa é a verdade. Por isso o Santos também está aqui entre os meus perdedores. Acho que todo torcedor do Santos, se oferecer um contrato para ele, ó, você pula para dezembro e o seu time está em 16º colocado do Campeonato Brasileiro, todos eles assinam, tipo, sem pensar 2 vezes. O risco do Santos ser rebaixado essa temporada é muito grande, tá? É muito grande. O time. E não só pelo time ser fraco, porque assim, tem time fraco que consegue se salvar do rebaixamento. Não é porque o time é ruim que ele tá condenado. Mas todo o contexto, todo o ambiente do Santos parece que tem uma aura negativa ali em torno do clube que é difícil explicar. E assim, quando você está nesse nível, normalmente você para na segunda divisão. Então o Santos ele tem que abrir muito o olho se não quiser ser rebaixado. Falando num time que está caminhando para estar nesse nível, Matheus, perdedores aqui, Atlético Mineiro, né? Assim, tomou uma sapatada do Flamengo, igual você já destacou, 4-0 dentro de casa, nunca ganhou do maior rival fora de Minas Gerais dentro do seu estádio, perdeu títulos importantes, inclusive para o Flamengo, mas a situação do atleticano é parecida. A diferença é que ainda não está na zona de rebaixamento, né? Apesar de ter aí um ponto a mais que o Santos, o Atlético é o 13º colocado, mas é outro que toda notícia que sai é notícia ruim. Mais uma vez hoje os donos da SAF, a família Menem foi xingada no estádio, estádio vazio, time perdendo. Aí logo antes sai a notícia de que o Hulk, que estava relacionado para a partida, não vai porque ele está negociando com o Fluminense. E durante a semana são várias entrevistas. O Hulk dando entrevista, falando que tem coisa acontecendo, que ele não quer falar, mas talvez quando ele sair ele vai falar o que está acontecendo. Você teve uma semana atrás o treinador saindo notícias por meio de
de jornalistas que ele pediu que ele queria sair, que a diretoria convenceu ele do contrário, depois as 2 partes foram em entrevista coletiva e falaram que não tinha nada disso, mas isso cria um problema no ambiente, né, que várias entrevistas já dão a entender que esse vestiário do Atlético não está muito saudável. É o Dudu, mais uma vez, também em entrevista falando que ele precisa de mais minutos. Agora o Hulk quer sair, falando que quando ele sair ele vai contar as verdades do que está acontecendo. E aí a notícia de dívida, é a torcida com bronca com o time, com a diretoria. E aí você tem no meio disso tudo o Barba Domingues, que chega, faz um bom trabalho, mas parece que as coisas estão meio que se perdendo ali. Eu não sei até que ponto ele tem culpa. Eu é, realmente acho que não tem muita culpa dele ali, até porque vários treinadores passaram por esse mesmo elenco do Atlético e não resolveram. Inclusive, quando trazem o Eduardo Domingues, eles falam que é para resolver problemas, porque o time do Atlético treina mal, por exemplo. Eles falaram isso numa entrevista coletiva, que eles trouxeram o treinador para tentar dar um ânimo, porque é um time que não tem vontade de treinar, e isso reflete dentro de jogo. Então você vê que tem um problema que já é antigo no elenco, tem que vender jogador, tem que acabar ciclo, tem que trazer gás novo para esse elenco, mas o time, ao mesmo tempo, não tem dinheiro, e nisso tudo é notícia ruim atrás de notícia ruim. Eu acho que o Atlético hoje está caminhando para essa briga contra o rebaixamento mais uma vez, né? Porque, dependente, de novo, de eu achar que o trabalho do treinador não é tão ruim quanto outros que a gente citou aqui, como o do Cuca no Santos, por exemplo, também não acho que o elenco do Atlético seja tão ruim assim. Eu acho que tem alguns bons jogadores, o banco você tem jogadores interessantes, mas se não tiver vontade, não adianta de nada. Você pode trazer ter o melhor time do mundo. Se ele não quiser ganhar, ele não vai ganhar. E hoje parece que o Atlético é uma mistura de jogadores em fim de ciclo, jogador sem vontade, diretoria incompetente, torcida com raiva, e tudo isso tá andando para o time entrar na zona de rebaixamento. E se entrar, não sei se sai. O Atlético também estava na minha lista aqui, assim, o time foi humilhado, né, a verdade é essa, toma 4-0 do Flamengo, que mui todo atleticano enxerga como principal rival depois do Cruzeiro, o Bruno falou isso. Você tem notícia do talvez o maior ídolo da história do clube, um dos 3 maiores certamente, podendo sair, com o time nessa situação, né, e pode pintar um clima de do capitão pulando fora do barco no naufrágio, né, tipo assim, o time tá afundando, tá entrando água e vê a sua liderança, a sua referência técnica, indo embora, né. Não sei como isso reagiria se for verdade a situação do Hulk sair do Atlético, é um cenário bem, bem complicado. A gente já trouxe aqui as questões do ambiente, a família Menin não é benquista pelos torcedores do Atlético, e a cada resultado negativo a pressão aumenta em cima dos donos. O Barba, eu acho que tem a sua parcela de culpa, mas olhando nesse cenário todo, ele é o menos culpado, porque é o que está há menos tempo, né? E se chegar num ponto disso, assim, do Hulk sair, do Everson ficar de saco cheio, do time perder as referências, eu não sei muito para onde esse Atlético pode ir, do que pode acontecer com esse time, né? Porque 2024 o Atlético ficou a uma bola na trave de cair para a Série B. Nesse ano já temos um terço de campeonato e, só para fazer uma correção, tem a mesma pontuação do Santos, que está em 17º hoje. Os dois têm 14. Só que o Atlético tem uma vitória a mais, o Santos tem 3 só, o Atlético 4. Então, em termos de pontos, os dois times estão ali iguais. Então, o Atlético tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho, tem que começar a pontuar, pensar em vitórias. Se tiver que fazer uma limpa nesse elenco aí, mas para ficar, não, a gente vai ficar com jogadores aqui que querem estar, que querem tirar o time dessa situação. Quem tá com o rei na barriga pode ir embora, pega o boné, vai para outro lugar e a gente vai ficar aqui com quem quer salvar o Atlético. O time tem muito mais chance de se salvar do que ficar com gente que tá ali mais ou menos, que não tá muito afim de jogar, que só tá assim, vou pegar minha grana aqui, cumprir meu contrato e beleza. Se o time tá mal, não tô nem aí. Então o Atlético tem que pensar muito bem, porque as últimas coletivas do técnico, ele está expondo alguns jogadores, né? Tô falando assim, nós estamos treinando mal, ganhamos o jogo aqui, mas não é uma vitória aceitável pela forma que a gente apresentou. Então, assim, é um cenário bem complicado.
O erro do Barba Domingues foi sair do Estudiantes, onde ele era amado pela torcida, para vir treinar a bomba que é o Atlético hoje. Acho que a única culpa que ele tem é das más decisões que ele tomou. Mas, o Atlético precisa de uma limpa e precisa de renovar esse elenco e não é de hoje. Está atrasado inclusive. O próprio Hulk que não tem jogado bem em 2026, né. 2025 já foi um ano muito abaixo, 2026 ele já queria sair no início do ano, já teve aqueles stories que ele postou, eh mostrando que o relacionamento dele com a diretoria não estava bom, não jogou bem praticamente em nenhuma partida esse ano, não se encontrou no esquema, já deu a entender que, ele acha que é porque o treinador não está encaixando ele direito, então é uma situação aí que a perda do Hulk não é nem tão técnica, eu acho que é muito de é questão de identificação do torcedor e de liderança, porque se fosse pela bola jogada, o Hulk, se não chamasse Hulk, eu acho que ele já estaria no banco do Atlético inclusive. É muito complicada a situação. Trazendo mais um time aqui, que tá na mesma pontuação que os outros 2 que eu tinha citado, inclusive todos os meus vão estar relacionados à parte de baixo, tá. Os meus também. É o Internacional, que assim, beleza, empatou com o Botafogo fora de casa, um resultado ali que pode ser considerado até ok, mas o cenário para o Inter é bem complicado, né, o time não é grande coisa, a temporada passada se salvou por um milagre, o time dessa temporada é mais enfraquecido do que o da última, e tá no bolo ali, né, e eu não vejo de onde o Inter vai conseguir tirar muita coisa para se salvar, para se manter na primeira divisão. Acho que tem muito time aí que tá nessa luta que tá contando com que o outro seja pior e não com que ele vá fazer alguma coisa. Acho que os 3 times que eu citei aqui, Santos, Atlético e Inter, estão nessa mesma pegada. É um pegar essa última vaga que aparentemente só tem mais uma sobrando, vou falar nisso mais para frente, mas o Inter também é um time que corre sério risco de rebaixamento. E o Inter tem, assim, eu acho que a principal questão do Inter é a questão emocional, a anímica dos jogadores, que é um bando de jogador frouxo, essa é a verdade. Você vê o Inter jogando, parece que tá tudo bem, é um time que não corre, é um time que não vibra, parece estar contente, que é justamente o que eu achei que não aconteceria com o Pesolano no comando técnico, né. Mas parece que, assim, eu tenho a impressão que em nenhum momento ele conseguiu contagiar o vestiário. Porque ele é um treinador que a gente sabe que é um cara que tem muita vibração, muito enérgico, passa do limite muitas vezes, a gente sempre comenta aqui, quando ele treinava o Cruzeiro na Série B, tem imagens dele sendo segurado pela comissão técnica, porque ele queria entrar no campo para bater no juiz no meio do jogo. Mas no Inter parece que a energia dele em nenhum momento contagiou os jogadores continuam na mesma dos últimos anos. É aquele time bunda mole, frouxo, sabe, que parece que entra em campo, toma um gol, valeu, tentamos já, vamos esperar a próxima Vamos para a rodada. próxima. Às vezes a gente consegue melhorar, às vezes daqui a pouco a gente faz alguma coisa, não sei o quê. É um time que falta vontade. É outro que tem que reformular o elenco e não é de hoje. Tem que chegar gente nova nesse time, porque precisa de mais octanagem, né, como os diretores gostam de falar. Trazendo aqui mais um time que está na situação ali da briga contra o rebaixamento, eu vou com o Vitória, que nessa rodada, não sei se você viu, mas eles postaram depois da derrota para o Atlético Paranaense de virada 3-1, um vídeo com várias decisões péssimas do juiz nesse jogo, fazendo apelo, falando com palavras bonitas que o time foi roubado. E se você assistir esse clipe, pelo menos, você vai perceber que, assim, o juiz não fez um grande trabalho. O que muitas vezes é a norma do futebol brasileiro, mas nesse jogo parece que errou muito mais para um lado do que para o outro. Se você for assistir aí os lances, tem uns 2 jogadores do Atlético Paranaense que deveriam ter sido expulsos por chutes e agressões nos atletas do Vitória, né. Então, é aquele time que tá fora da zona de rebaixamento, 15 pontos, 14º colocado, 13º colocado, desculpa. Então, está onde a gente esperava do Vitória, eu acho que o trabalho do Jair Ventura é bom, é um time que vai brigar aí mesmo ao longo do campeonato, mas nessa rodada, aparentemente foi prejudicado pela arbitragem. O Vitória, assim, derrota já esperada, né. É normal. Jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense,
Mas é um dos times que tá no bolo, né. Sim, do 17º até o 8º colocado, são 3 pontos que separam os times. E posso falar, eu não vejo aqui talvez o Cruzeiro um pouco menos, porque se acertou com o Arthur Jorge, mas o início de campanha foi bem ruim. Todos esses times aqui, eu vejo um cenário onde eles terminam rebaixados, tá, sem exceção, todos O eles. Botafogo se der muito ruim com a questão das dívidas, né. É justamente por isso, porque o Botafogo ninguém sabe como vai ser. Pode Pode vender pode todo mundo, né. pode acontecer de no meio do ano perder Vitinho, perder Montoro, perder Danilo, e O aí Barbosa parece que vai sair, né, pelas o notícias. Barbosa tá para sair, então, É, por esse da motivo eu coloco o Botafogo também. existe um mundo, E apesar que vive uma boa fase, né. exato. Mas é muito instável, né. E então, assim, o Vitória tá nesse bolo aí, e nos últimos 5 jogos foi só uma vitória, né. Então não está fazendo jus ao nome que recebe nesses últimos jogos, mas, sim, vamos ver como o time vai se desenrolar daqui para frente. E também tem um pouco disso por conta do meu próximo perdedor aqui, que vão os times que ganharam nessa parte de baixo da tabela. Mas como assim? Eles ganharam jogos. Sim, mas o problema é que muito time ali ganhou. A gente teve o Cruzeiro, a gente teve o Grêmio, a gente teve o Corinthians, e acabou que esses times que poderiam pensar, não, agora eu vou dar uma tranquilizada, assim, tipo, não vai ter um cenário onde eu posso me aproximar da zona de rebaixamento, onde eu não posso eventualmente até entrar na zona de rebaixamento. Para alguns times isso não vai ser possível, né? Porque o Cruzeiro, por exemplo, se o Corinthians não tivesse ganhado, teria aberto 4 pontos da zona de rebaixamento. O Grêmio é a mesma coisa. Como o Corinthians ganhou, eles estão a 2 pontos só da zona de rebaixamento. Então, assim, era para dar uma tranquilizada maior. Acabou que, como todo mundo ali ganhou, desses times que estavam ali embaixo, eles acabaram subindo em bloco, né? Veio todo mundo junto, não tem um que deu uma desgarrada. Então, coloco esses times aí como os perdedores, porque não deu aquela subida de nível, continua ali meio que nesse bolo da zona da confusão, já diria o professor. Eu acho que essa briga inclusive vai ser emoção até o fim, amigo. Se a gente está citando pessoas, agora eu vou de Galvão Bueno. E, como sempre, né, o futebol brasileiro é legal por isso. Sou a favor dos 4 rebaixados por causa disso, porque você sempre abre espaço para os times incompetentes, que às vezes, têm mais poderio financeiro, que vão ser rebaixados por causa justamente dessa incompetência, que mais uma vez eu acho que um grande vai cair esse ano. E eu ainda não considero nem que, né, Mirassol, Remo e Chapecoense, que é a minha mais uma perdedora que eu vou trazer aqui, a Chape, mas eu nem acho que o campeonato deles já acabou, porque também todo ano a gente tem esses times que todo mundo olha na zona de rebaixamento, fala: "Ah, esse daqui já foi, já tá rebaixado, não sei o quê", e aí chega no final, esses times somam pontos que ninguém espera. Então, todo ano a gente tem esse time que parece que vai afundar e não afunda. Ano passado quase teve alguns que se salvaram nessa, né, Ceará, Fortaleza, ficaram por pouco de se salvar nesse momento, acabou que não conseguiram, mas é sempre essa briga até o final, então ainda acho que tem chance, mas eu trago a Chape aqui porque, assim, assumiu de vez a lanterna da competição, 3 derrotas seguidas, mais de 5 jogos sem vencer, perdeu para o Fluminense no Maracanã, eu quase coloquei o John Kennedy como vencedor, porque ele faz um gol no final, então a Chape podia ter conseguido ainda um ponto importante contra o vice colocado, do Campeonato Brasileiro, toma um gol do John Kennedy no finalzinho, continua ali na lanterna e se eu acabei de falar que o campeonato não acabou, e eu ainda acho que não acabou, mas é cada vez que você não soma pontos, assim como o Santos, que às vezes não são prováveis, mas eles se tornam possíveis, a sua caminhada vai ser mais longa. Porque nem sempre os pontos vão ser prováveis para você, porque você é ruim. Então você tem que conseguir quando eles forem possíveis. Eu discordo um pouco, e vou até aqui trazer meu último perdedor, já entrando um pouco nesse assunto que tem a ver, que é o Z3 do Campeonato Brasileiro, eu coloquei aqui. Assim, somando os últimos 5 jogos dos 3 últimos colocados, então 15, tem uma vitória, que é do Mirassol contra o Inter fora de casa. E é naquele jogo que o Inter meio que deu um empolgou, vamos pra cima, vamos conseguir, aí o Mirassol veio, crau, deu no Inter 2-0, 2-1. O Inter até faz um gol no final, mas assim, é uma sequência tenebrosa.
os 3 times, assim, o Mirassol está a 5 pontos de sair da zona de rebaixamento, o Remo e Chapecoense estão a 6. E acho que o ponto mais preocupante é que a gente olha para os times e não vê poder de reação. A gente sabe que são times muito fracos ali, que podem. O Mirassol estava sofrendo com tendo que dividir as forças, ainda está na Libertadores também. E pode ser que quando se volte a atenção ao Campeonato Brasileiro seja tarde demais. Remo e Chapecoense acho que estão em situação bem mais complicada, assim, são times que vão sofrer. A gente já até imaginava isso. E aparentemente o milagre não está acontecendo para esses dois times, de conseguir fazer uma campanha que daria para sobreviver na Série A. E para mim eles são perdedores, mas também o Brasil é perdedores, porque você destacou, tem muito time aqui querendo essa vaga. Assim, tem Santos, tem Inter, tem Atlético, o Botafogo pode entrar, tem Corinthians, Grêmio, e no fim pode ser que só tenha uma vaga, né? Porque tem 3 ali que estão afundados na zona de rebaixamento. Então, para o Brasil, que parecia emocionante, pô, 3 times grandes disputando 2 vagas ali contra o rebaixamento, talvez isso não aconteça, pode ser que sobre só uma para essa galera aí. Tem turma que está querendo essa vaga. Posso fazer previsão aqui? Pelo menos um Olha, desses 3 vai chegar na última rodada disputando e vai salvar. Cravando aqui. Sempre acontece. pessoal de dezembro volta aqui, cobra o Exato. Bruno. Em dezembro a gente vê se eu acertei. Mas essa é a minha hot take, minha aposta. Vou trazer aqui meu último perdedor, Matheus. É um jogo que a gente até já comentou, que é o jogo Palmeiras e Bragantino. E assim, eu podia ter colocado o Palmeiras como vencedor, mas a gente sempre coloca e fala as mesmas coisas, né? Sabia que você ia colocar, então eu trouxe aqui um perdedor. Foi o Juninho Capixaba. Não sei se você viu o lance, mas ele toma um cartão amarelo numa simulada absurda do jogador do Palmeiras. Ele vai dar um carrinho, ele vê que não vai chegar, ele recolhe a perna, o jogador do Palmeiras pula por cima dele. Quando ele está no meio do ar, ele percebe a oportunidade de simular, começa a gritar, segurando a perna, cai no chão rolando. O árbitro chega, amarelo para o lateral do Bragantino. É o terceiro, ele está suspenso da próxima partida, num lance assim que ele não encosta no jogador do Palmeiras e você vê o vídeo, é uma simulação digna de Oscar. Então eu trago aí um perdedor, que é o Juninho Capixaba, que vai perder a próxima rodada, que é justamente contra a Chape, em Santa Catarina. Então é uma boa oportunidade de somar pontos aí para o Bragantino. Eu podia farmar ponto no Cartola também nessa rodada, né? E assim, Juninho Farmar Capixaba estatística. que é bom jogador, mas pelo que você tá me falando, não sei se a simulação foi digna de Oscar ou de Framboesa de Ouro, né? Que para quem não sabe é o prêmio do pior filme, pior ator, pior tudo no mundo do A cinema. simulação foi do jogador do Palmeiras. Ah, sim, entendi. Eu procuro o Mas vídeo e te mando. beleza, não cheguei a ver esse lance. Mas enfim, da mesma forma, o Juninho Capixaba, que é um bom lateral, né? Acho que Bom ele é um jogador. dos caras que se destacam nesse time do Bragantino. Infelizmente vai ficar fora aí do próximo jogo. Não vai poder farmar estatística para cima da Chape. E para finalizar aqui, fazendo uma menção honrosa que a gente esqueceu de citar nos vencedores, é o atacante do Atlético Paranaense, deixa eu pegar o nome dele aqui, Kevin Kevin Viveiros. Viveiros, Quase que botei. nesse momento é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, fez 2 gols no jogo contra o Vitória. Vai terminar nessa condição de artilheiro do campeonato? Eu acho muito difícil. Mas vai ter que aproveitar para citar o cara, né? Na rodada ele terminou. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro nesse momento. Então tá aí fazendo a menção enquanto ainda é tempo. Kevin Viveiros, o artilheiro do campeonato, fez 2 gols. É um cara que ele vem para o Atlético Paranaense quando ele estava brigando pela artilharia de Libertadores, pelo Atlético Nacional, e ele vai jogar para o Atlético Paranaense na Série B. Então é um cara que apostou no projeto e está colhendo os frutos. Tá aí. Fechamos? Fechamos. A gente agradece todo mundo que chegou até aqui, quase 45 minutos de vídeo. A gente pede para você deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Estamos faltando 10 nesse momento para alcançar a marca de 350. Ajuda a gente a bater o quanto antes, que a gente agradece. Comentar aqui embaixo se você concorda
com os vencedores, com os perdedores, se você discorda, se a gente esqueceu de algum nome aqui na lista. Compartilha esse vídeo com todo mundo para o nosso conteúdo continuar crescendo, para a gente continuar chegando a mais pessoas. É isso, galera. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Falou!